Pai querido, por este dia, por esta noite que estamos na Tua casa, pedindo que o Espírito Santo de Deus continue abençoando, salvando, libertando, Senhor, e curando, Senhor. Tu pode fazer o que ninguém pode, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Igreja, podeis sentar. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, também está conosco o Senhor Alex, também sua esposa, para estar escalado conosco, e assim nós vamos adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Alex vai louvar a Deus, juntamente com a igreja do Senhor, e assim nós vamos adorando o Senhor Jesus. Amado Jesus, Deus é fiel. Eu sou os irmãos com a Santa Paz do Senhor Jesus. Fomos orienta presbítero. Ao liberado, nós vamos estar cantando os 3 hinos iniciais do culto nesta noite. Louvemos ao Senhor com 18 da nossa harpa. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Segue desviado o homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, prosse a seu Criador. Meios de salvar se inventa, clamem, roguem seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com
alegria. Deus é luz, Deus é amor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o 15 da nossa harpa, que fala de convenção. Amado Jesus. Como é um culto direcionado à pregação, a convenção fala muito com as almas que estão aí fora. 15 da nossa harpa. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre como pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Qual ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, louvado seja Deus. Amado Jesus. Vamos louvar o Senhor com 28 na nossa harpa. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus, e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e lida,
Deus vai te guiar, toda carga por ti. Ele quer levar alma dolorida, ouve o seu falar, senda espinhosa, ele já andou, morte afrontosa, por te suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação, seja tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação, seja tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, graças a Deus por tudo que Deus tem concedido em nome de Jesus. Convidamos a igreja para nós de pé, lermos palavras do Senhor Jesus. Eu quero ler uma palavra bem conhecida, que está no livro de Mateus, capítulo 11, de Mateus. Quero deixar somente para a medição da igreja o versículo 28, 3 versículos para a medição da igreja. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28, que nos diz, bem conhecida esta palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Jesus. Iremos orar por esta palavra, orando também por aqueles que estão doentes, né? Uns que estão em casa, outros que estão no hospital, e assim vamos orando uns pelos outros para que Deus continue abençoando em nome de Jesus e por todo o trabalho que está sendo realizado nesta noite, né? Ali, São José do Egito, Santa Ceia, que Deus continue abençoando a liderança do pastor. E se Deus quiser, Deus vai nos dar a inscrição para o dia estar lá, né, adorando o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E vamos orando, e eu creio que a mão de Deus é fiel para continuar abençoando o seu povo. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu. Queremos neste momento glorioso e eterno te agradecer por esta palavra. Pai, querendo te apresentando também os trabalhos do Senhor nas tuas mãos. Deus, também aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão em casa, que estão no hospital, que o Senhor Jesus tenha misericórdia, que eu estou abençoando o Senhor a direção desse trabalho, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Igreja, poder sentar, em nome do Senhor Jesus, e vamos acender do Senhor Jesus. Vamos ouvir a irmã Maria nesta noite e acender do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria estar mais uma noite aqui nessa noite, né, para adorar o Deus Todo-Poderoso. É motivo de alegria, né? Vamos louvar ao Senhor com o hino para a honra e glória de Jesus. É o hino 73. Glória a Deus. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, vem descansar. Vem, não te detenhas, sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e
Cristo te convida, vem e cearás. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Anda desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás. Gozo, paz perfeita, tudo que mister. Cristo não despreza, nem rejeitará. Tudo que contrito a Ele vier. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Deus é fiel e vem para salvar a humanidade em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Vamos ouvir do irmão Socorro em nome do Senhor nesta noite e vamos adorando o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amado Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, é motivo de alegria nós estar aqui hoje, né, na presença do Senhor, para louvar esse santo Deus, que Ele merece toda honra e toda glória. Eu vou louvar o Senhor no 570. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passa em vão, mas na última hora
eles não mais me farão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu és tu amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia! Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, tirarás-te na última hora o caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus, né? Nós sabemos que o dia da manhã pode ser tarde demais, né? Então o Senhor Jesus, Ele te convida hoje para que você venha o arrependimento de pecado, porque amanhã pode não dar tempo mais de você se arrepender. Então o Senhor Jesus, Ele lhe convida hoje, porque hoje Ele te chama. Enquanto você está com um pouco de vida, é tempo de se chegar ao Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor, ela sempre está falando em cada coração. E eu creio que hoje você tem uma palavra para escutar. Basta você abrir a porta do coração e deixar Jesus entrar, porque Jesus, Ele quer te fazer uma nova criatura. Porque eu sei, talvez você olhe e diga, não, mas eu ainda tenho que desfrutar um pouco aqui na terra. Mas eu quero lhe dizer que tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai ficar, nada daqui nós vamos levar. Nós temos que procurar Jesus, temos que aceitar Ele como o único Salvador da nossa vida, para como nós temos certeza da nossa salvação, o Senhor Jesus também quer que você tenha, porque talvez você olhe e diga, nem eu nem você tem, mas eu quero lhe dizer que talvez você não tenha, mas a partir do momento que você aceitar Jesus,
que você levantar sua mão como o único salvador da sua vida, você vai passar a conhecer Jesus mais de perto, vai conhecer esse amor que Jesus tem por você, porque a palavra do Senhor, ela fala que o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado, porque o pecado não vai entrar no céu. Temos que deixar tudo aqui e seguir os caminhos do Senhor Jesus. Mas que Deus possa lhe ajudar, que você ouça a palavra do Senhor e tome uma decisão. Enquanto é tempo, não espere para amanhã não. Pode amanhã ser tarde demais e não dá tempo de você se arrepender. E como você está diante do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe. Amado Jesus. Graças a Deus, né, irmãos, por tudo que Deus tem concedido, que Ele possa continuar abençoando e falando com a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, de Raquel, nesta noite vamos adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amado Jesus. Oh, Jesus amado. Sabe, Senhor, na ruína 25. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Força e morto, mas filho em mim. Tu és louvor, o Cordeiro de Deus. Tu és tudo pra mim. Quero te dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Deixa o teu coração, de ternura e fama. Eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu és assim. E eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti. Jesus, grande consolador. Aleluia! Filho de Deus, traz paz e perdão, salvação e da festa os teus, que mensagem do céu, vem de transformação. Aleluia! Enviada do trono de Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus é fiel. Amado Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Deus é fiel e vai continuar falando aos corações em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ouvir o nosso irmão Alex. Ele vai trazer a palavra de Deus nesta noite. Nós vamos continuar orando, pedindo ao Senhor que Ele continue falando conosco e com aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amado Jesus. Deus é fiel. Eu salvo mais uma vez, meus amados irmãos, com a Santa Paz do Senhor, que nos orienta, nosso presbítero, irmão João. Vamos falar algo da palavra de Deus nesta noite. Eu creio que o Senhor está aqui neste lugar e Ele pode fazer milagres. Porque o nosso Deus, Ele não mudou, e nem, não muda e não mudará. Ele permanece para sempre. E quando Deus Ele fala, Ele se responsabiliza. Nós estamos aqui nesta noite porque um dia levantamos a mão e aceitamos Ele como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E com isso, aleluia, louvado seja Deus, nós estamos fazendo parte da igreja que vai morar no céu. Né? Aleluia, porque o Senhor Ele quer os verdadeiros adoradores,
aqueles que adoram em espírito e em verdade. Os amados irmãos, também nós estamos no nosso canal no YouTube, transmitindo esse culto, levando a palavra de Deus, e muitas coisas boas viram, né? Aleluia, Deus ele tem fortalecido a cada um de nós e dado essa oportunidade de levar o Evangelho, né? Eu creio que cada um que está aqui, aleluia, vai sentir a presença de Deus, vai ver como Deus, aleluia, trabalhou na vida de um homem para que os milagres acontecessem. Sem muito comentário, aleluia, abrindo nossas Bíblias no Antigo Testamento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 22. Gênesis 22, onde vai falar: Deus manda Abraão matar o seu próprio filho Isaque. Aleluia, louvado seja Deus. Gênesis 22, versículo 1 nos diz: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. E ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos, aleluia, louvado seja Deus, para o texto, para o que a palavra do Senhor nos diz e nos mostra, aleluia, louvado seja Deus, como Deus trabalhou na vida de Abraão, como Deus fez acontecer algo especial. Aleluia, voltando, aleluia, antes que nós entrasse, aleluia, no texto, como eu li para os amados irmãos nesta noite, é bom nós voltar um pouco atrás, aleluia, aonde vai falar, aleluia, da chamada. Quando Deus chama alguém, Ele se responsabiliza. Aleluia, quando Deus ele prepara alguém, Ele se responsabiliza para onde Ele estiver. Aleluia, o Senhor ia abençoando poderosamente. Se nós voltássemos, e nós vamos voltar, antes de entrar aqui no texto, nós vamos voltar para Gênesis, capítulo, aleluia, de número 12. Nós vamos observar, aleluia, louvado seja Deus, que Abraão era um homem que obedecia a palavra de Deus. E aqui, aleluia, nós vamos observar, aleluia, como é bom obedecer a esse Deus, aleluia, todo poderoso. Gênesis capítulo de número 12, versículo 1, nos diz: Ora, o Senhor disse a Abraão:
Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, louvado seja Deus. Este homem ele obedece, aleluia, à ordenância de Deus, de sair da sua parentela, de ir para um lugar, aleluia, louvado seja Deus, sem destino, mas confiando no Deus da promessa. E aqui nos diz, aleluia, conforme essa narrativa, aleluia, que eu vos falo nesta noite, que dá o início, aleluia, da revelação, aleluia, sobre o propósito divino de Deus de remir e salvar a humanidade. Aleluia, Deus tem sempre planos e projetos, aleluia, a intenção do nosso Deus era que houvesse um homem, aleluia, que conhecesse, servisse e guardasse os seus caminhos. É isso que Deus quer. Aleluia, que nós sirva a Ele, aleluia, que nós guardemos o seu caminho, que nós viva, aleluia, segundo a sua palavra. Abraão, aleluia, estava debaixo da promessa. Abraão estava debaixo, aleluia, da mão poderosa, aleluia, de Deus, porque ele obedeceu, aleluia, o chamado. Ele obedeceu, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, aleluia, através do Evangelho, através da palavra, que dessa família surgiria, aleluia, uma nação escolhida de pessoas, aleluia, que se separaria das práticas pecaminosas das nações que temos nos tempos atuais. Aleluia, desta nasceu Jesus Cristo, aleluia, o Salvador do mundo, o prometido, aleluia, louvado seja Deus, faria coisas grandes. E a Bíblia diz que ele obedece, aleluia, ele parte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como o Senhor lhe tinha dito. E voltando para o texto, voltando para a palavra, aleluia, voltando para o que Deus nos diz nesta noite, nós vamos ver, aleluia, louvado seja Deus. Ele disse: toma agora, aleluia, teu único filho, filho da promessa, aleluia, louvado seja Deus, a quem amas. Veja, aleluia, que ele cobra de Abraão agora algo diferente. Nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, capítulo 22, aleluia, versículo 1 nos diz: aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Quando o Senhor nos chama, ou quando o Senhor nos chamar, devemos estar sempre dispostos a obedecer o que o Senhor diz através da palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos que a fé que Abraão tinha em Deus, aleluia, sua dedicação, aleluia, foram testadas, aleluia, o máximo. Ele saiu daquele lugar, saiu daquela parentela e foi para um lugar, aleluia, onde o Senhor o abençoaria de uma maneira especial. E nós vemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus mandou fazer uma coisa agora contrária ao seu bom senso, ao seu amor paternal, mexendo naquilo, aleluia, que ele mais amava, que era seu filho Isaque. Deus agora testa, em outras palavras, a fé de Abraão. Ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abençoar-te-ei, aleluia, louvado seja Deus, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele saiu debaixo da promessa. Deus começa a abençoar ele através da obediência. Deus começa a abençoar ele profundamente. Mas ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, foi no capítulo 12 de Gênesis.
mas quando chega em 22 de Gênesis, Deus agora vai testar a fé daquele homem chamado Abraão. E Deus, ele testa a nossa fé. O que Deus quer, aleluia, que nós cada vez mais, aleluia, esteja atento a ouvir Deus falar neste lugar. Há um tempo atrás, aleluia, louvado seja Deus, está registrado, aleluia, nos nossos canais, aleluia, nas plataformas que nós temos de transmissão de culto, aleluia, aonde ali foi, aleluia, profetizado ali em Brejinho e também em placas de piedade, até hoje está registrado, que haveria um tempo, aleluia, de renovo espiritual, que aconteceria um tempo, aleluia, que Deus mudaria, mas era algo mandado do céu, era algo mandado do trono, que ninguém entenderia no início, mas que depois, aleluia, louvado seja Deus, se completaria a obra de Deus. E nós vemos Deus trabalhando, nós vemos o tempo, aleluia, se passando e se cumprindo. E aqui nos diz, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, a esperança, aleluia, que Ele deposita em Deus é grande. Na história de Abraão vemos 3 grandes testes da tua fé, ou da sua fé. Quais serão, aleluia, louvado seja esses? A chamada divina para separar, aleluia, dos seus parentes e da sua pátria, aleluia, para sair sem saber para onde ia, a experiência de confiar em Deus para o cumprimento da promessa, aleluia, do conceito, aleluia, sem correr tal procedimento que ele agora corre com Deus cobrando, aleluia, a vida de Isaac. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Receber uma palavra dessa. Ele entristeceu? Não. Aleluia, porque ele confia no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus da igreja, no Deus todo, aleluia, poderoso. Agora, aleluia, ele começa a obedecer e fazer o sacrifício de seu próprio filho Isaac. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o amor de Deus. Para que os amados internautas que nos assistem entendam, o amor de Deus, aleluia, o amor que Deus tinha a Deus era maior do que o amor que ele tinha a Isaac. Estava acima, aleluia. Então no versículo 3, então se levantou Abraão pela madrugada e apartou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, aleluia, e a Isaac, seu filho, e vendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Obediência, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus, aleluia, que faz milagre, ao Deus que transforma, ao Deus que tudo pode, aleluia, a experiência e a expectativa que Abraão tinha no cumprimento da promessa ainda estava de pé em Deus, aleluia. Ele passava agora a confiar, aleluia, mais em Deus, sabendo que Deus iria fazer um milagre na hora certa. Amado Jesus. Porque eu digo a você, internauta, Deus, ele não queria a morte física de Isaac. O que Deus queria testar era a fé de Abraão. Aleluia, em outras palavras, dizendo, eu irei testar a fé de Abraão para ver se ele vai obedecer a minha palavra. Versículo 5: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui
com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aleluia. Ele disse aos moços: olhe, fique aqui, nós vamos subir na montanha, mas nós vamos adorar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, o intuito, aleluia, em outras palavras, aleluia, mesmo sabendo que iria sacrificar o seu próprio filho, mas ele creia que no último minuto Deus iria agir ao nosso favor e ao favor dele. Aleluia, nós vamos subir, mas nós vamos descer, nós vamos adorar, mas Deus vai estar no lugar e na hora certa vai responder a nossa oração. Glória a Jesus. E ele responde, porque ele é Deus, aleluia, louvado seja Deus. Que fé dele. Se nós olharmos, aleluia, a fé deste homem de Abraão, aleluia, é grande demais. Nós vamos subir, mas nós vamos descer, nós vamos adorar, e aleluia, e o milagre vai acontecer. O intuito de sacrificar, ele disse: eu vou adorar a Deus, não subir e adorar, iremos descer. Versículo 5, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui, aleluia, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Que confiança! Será que a igreja nos últimos tempos tem essa confiança, aleluia, de adorar, de saber que Deus vai agir na última hora? Que Deus, aleluia, louvado seja Deus, está só testando a fé, vendo até onde o ser humano vai. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha, do holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos, caminhando juntos. Com certeza ali, aleluia, ele dizia: olha, aleluia, como ele falou, nós vamos subir, nós vamos descer. E com certeza ali ele estava adorando a Deus. Dizendo: eu estou passando por essa prova, mas vou dando glória a Deus. Eu estou passando pelo deserto, mas eu vou dando glória a Deus. Deus cobrou isso de mim, mas eu vou glorificar a Deus, eu não vou entristecer, porque, aleluia, é melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Deus é fiel. Oh, aleluia, louvado seja Deus, é tão bom. Aleluia, louvado seja Deus, quando nós vemos a igreja caminhando, aleluia, sabendo que está debaixo da promessa. Abraão estava debaixo da promessa e da mão protetora de Deus. Quem está debaixo da promessa não olha para trás, olha para frente. Quem está debaixo da promessa é aquele que diz: eu vou subir, mas vou subindo, glorificando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor da glória. Deus, Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Eu e o moço tornaremos a vós. A declaração, aleluia, de Abraão, de que ele, Isaque, voltaria do sacrifício, foi um testemunho, aleluia, da sua fé e convicção, aleluia, que as promessas de Deus a seu respeito e a Isaque seria cumprimento, aleluia, da palavra de Deus. Ele creu, aleluia, Deus, aleluia, abençoou e disse, aleluia, que estaria com ele. Eu estou, aleluia, com você, Abraão, eu te abençoarei, Abraão, tu e a tua geração. Ele estava debaixo da promessa. Eis, aleluia, Abraão, eu serei contigo por onde quer que andares, te abençoarei, aleluia, louvado seja Deus por amor à minha palavra. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem sempre o melhor.
Aleluia, louvado seja Deus. Ei, Isaac será chamado a tua semente. Nessa história, aleluia, louvado seja Deus, nós vemos que Deus, através de Jesus, nos dá sempre força, aleluia, para vencer, nos dá sempre força para caminhar, nos dá sempre força para estarmos firmes, caminhando através da palavra. Glória a Jesus. O crente caminha através da palavra, através da obediência, através do sacrifício vivo ali na cruz do Calvário. O maior sacrifício foi ali, onde Jesus, aleluia, o Cordeiro vivo, que deu o seu próprio sangue, aleluia, derramado por mim e por você e pela igreja. E nós vemos, aleluia, que eles subiam, Isaac e Abraão. E nós vemos Isaac agora fazer uma pergunta ao seu próprio pai, porque ele observava, ele via atentamente o que Abraão fazia. Aleluia, louvado seja Deus. E no versículo 7, ele diz: então falou Isaac a Abraão, seu pai. Oh, Jesus. Reina manasso de me fogo, revassuri me canta, lá manasso de me cai. Deus, Ele quer, aleluia, restaurar vidas neste lugar. Deus, Ele quer fortalecer espiritualmente, aleluia, dando um renovo espiritual. Deus, Ele quer, aleluia, louvado seja Deus, quebrar barreiras, quebrar laços de entristecimento. Ele quer colocar você no melhor lugar, que é na casa de Deus. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está, aleluia, o cordeiro para o holocausto? Aleluia, ele sabia, meus amados irmãos, aleluia, porque Isaac ainda não estava entendendo, aleluia, mas Abraão, cheio do poder, cheio da graça e crendo que Deus havia, aleluia, de responder, disse, versículo 8, o pai responde ao seu filho, Isaac. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Em outras palavras, chegando ali no holocausto, ele dizia: meu filho, não desanime. Deus proverá para si o holocausto. Deus proverá, aleluia, a mim e a você, que mais uma vez é o Deus Todo-Poderoso. E quando se fala Deus proverá, se fala no agir de Deus, se fala naquele que está no leito de hospital e a igreja ora e Deus age. Se fala, aleluia, louvado seja Deus. Deus, Ele deu poder à igreja e autoridade, aleluia, de através da palavra, aleluia, impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. E eu creio nessa palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E muitas das vezes ali no leito do hospital com minha mãe, eu falava: eu creio que Deus pode fazer um milagre acontecer neste lugar. Porque eu já vi, aleluia, louvado seja Deus, Deus fazer milagre. Eu já vi Deus, aleluia, louvado seja Deus, fazer o impossível ser possível através da palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Eu passei uma experiência, aleluia, chegando do trabalho, aleluia,
ali na rodoviária do Plano Piloto em Brasília, tinha uma pessoa ali orando. E chega uma pessoa que não falava, era mudo. E aquela pessoa começa a orar ali. E o pai falou assim para a sua filha, disse: olhe, ore e peça para Deus dar a voz a esse mudo. E olhando ali, ela começa a orar ali, e ele sai um pouquinho quando pensa que não. Ele veio, glorificando e falou, dizendo: aleluia, o Senhor restaurou a minha voz. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que restaura na última hora. Deus, aleluia, aquele, aleluia, que tem planos e projetos para a igreja que está aqui na terra. E os planos e os projetos que Deus tem são planos de vitória, planos de revestimento espiritual, planos de Deus restaurar a saúde, plano de Deus colocar, aleluia, a pessoa no melhor lugar, que é a presença de Deus no seu santo templo. Nós temos que adorar a Deus. Versículo de número, aleluia, 8, onde fala: Deus proverá. Jeová Jireh, aleluia, louvado seja Deus, é aonde fala: Deus proverá, aleluia, na minha, na tua vida, aleluia, é a providência divina, aleluia, louvado seja Deus, de um sacrifício substituto, aleluia, substituindo ali, aleluia, um carneiro, o cumprimento pleno dessa declaração de Abraão, aleluia, realiza-se segundo Deus provê seu Filho unigênito para ser o sacrifício expiatório do Calvário para a redenção, aleluia, da humanidade, aleluia, daí o próprio Pai Celeste fez aquilo que ele determinou que Abraão fizesse, aleluia, viu? Aleluia, quem foi sacrificado, aleluia, foi Jesus, não foi Isaac. Quem pagou o preço na cruz do Calvário foi Jesus, aleluia, era aleluia, figurativa, aleluia, de algo que iria acontecer com Jesus na cruz do Calvário, aleluia, louvado seja Deus. Você vê, aleluia, como um propósito divino, aleluia, na vida de Isaac, aleluia, Isaac representava, aleluia, um sacrifício que aconteceria com Jesus, aleluia, quando foi levado ao madeiro, quando foi levado ali à cruz, aleluia, veio para o que era seu, mas eles desprezaram Jesus, aleluia, humilharam Jesus, aleluia, maltrataram, crucificaram, jogaram ele numa cruz. Mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, louvado seja Deus, é o maior amor provado, aleluia, de um pai para com o filho. Foi o amor de Jesus por mim e por você. Se nós, aleluia, olhássemos para a Bíblia e meditássemos mais na Bíblia, nós veríamos, aleluia, como Jesus faleceu ali na cruz do Calvário. Aleluia, onde ele diz em sua palavra: eu tenho todo o poder, toda a autoridade, mas, aleluia, tem que se cumprir o que diz as Escrituras. Ele irá se levado ao madeiro e crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ao terceiro dia, aleluia, ele vai brotar, aleluia, dizendo, aleluia, para todos os cantos, que ele é o único suficiente Salvador. Só existe um caminho. Lá em João capítulo 14, aleluia, louvado seja Deus, versículo 6,
disse que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade, que Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Em outras palavras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: eu sou o pão que sacia a sua fome e a água que sacia a sua sede. Aleluia, se nós olharmos, aleluia, para a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que sem Jesus eu e você não somos nada. Pereceria sem dúvida se não andasse segundo a vontade de Deus. E a vontade que Deus tem é que ninguém se perca. A vontade que Deus tem é que ninguém, aleluia, se perca, mas que venha, aleluia, ao arrependimento, que venha reconciliar-se e voltar-se para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vejo Deus trabalhando no profundo, aleluia, no íntimo de coração nesta noite aqui neste lugar. Eu vejo, aleluia, nesta noite barreiras sendo quebradas. Eu vejo nesta noite um exército trabalhando ao nosso favor. Aquilo que muitas das vezes disseram que não tinha jeito, eu vejo, aleluia, uns grandes exércitos dizendo: eu entro, aleluia, louvado seja Deus, naquele lugar, para mostrar que eu sou Deus e vou fazer coisas grandes através da palavra. Precisamos, aleluia, crer que Jesus é capaz de fazer um milagre. Aleluia, Jesus, Ele tem o poder de entrar paralítico aqui e curar através da palavra. Tem. Jesus é aquele, aleluia, que dá visão, aleluia, espiritual para conosco nesta noite. E Deus, aleluia, louvado seja Deus, está aqui neste lugar, aleluia, para nos dar vitória. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Chegaram ao lugar. E quando ele chega ali, ele já começa a observar o lugar que Deus mostrou. Eita, Jesus, até chegar a este lugar foi sofrimento. Até chegar a este lugar, com certeza, foi angústia. Até chegar a este lugar, aleluia, louvado seja Deus, passaram por prova, por dificuldade. Aleluia, louvado seja Deus, será. Aleluia, louvado seja Deus, e é. Aleluia, vemos pelo canto espiritual que Deus ainda faz milagre na última hora. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho. E olhando, aleluia, louvado seja Deus, em outras palavras. E olhando, aleluia, ali pela palavra, e crendo pela fé, que quando ele amarrava Isaque ali, com certeza ele dizia: não chore, porque nós estamos debaixo da promessa. Não tema, aleluia, afronte, nenhum medo, que eu e você estamos debaixo da promessa. Quem prometeu, aleluia, é fiel para cumprir. Eu creio que não era tristeza ali, mas estava debaixo da promessa. Pôs em ordem a lei, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Chega um momento crucial. Chega um momento, aleluia, aparentemente mais difícil que Abraão teve em sua vida. E agora, vê o seu próprio filho, praticamente ali amarrado, praticamente o sacrifício quase concluído, e ele por dentro dizia: Senhor, eu creio que Deus é Deus de milagre, porque meu filho
e eu estamos debaixo da promessa que o Senhor prometeu. E aquele que prometeu, a Bíblia diz que é fiel para cumprir. Então, quando Deus, aleluia, Ele promete, Ele cumpre. Abraão estava debaixo da promessa. Quem está debaixo da promessa pode ir para qualquer lugar. Aleluia, mas Deus está com ele. Aleluia, ele não tem medo para onde vai, porque ele está seguindo o que Deus está mandando. Amarrou a Isaac, seu filho, e era certamente um jovem nessa ocasião perfeitamente capaz de resistir a seu pai, se assim quisesse, mas em total submissão a Deus e a obediência a seu pai, permitiu ser amarrado e deitado sobre o altar, assim como Jesus voluntariamente foi até a cruz do Calvário. Aleluia, ele mesmo se entregou. Aleluia, a Bíblia diz: minha vida ninguém toma, eu mesmo a tomo pelos meus, pela igreja. Isaac fez, aleluia, a mesma coisa. Estava ali para ser sacrificado. Versículo 10. Estendeu Abraão a sua mão. Eu creio que para estender a mão, com certeza por dentro o coração chorava, mas por outro lado o coração dizia: Abraão, aleluia, Deus irá responder, Deus ele irá fazer o milagre. Versículo 10, aleluia, louvado seja Deus. Estendeu Abraão a sua mão e tomou um cutelo para imolar o seu filho. Era um momento difícil, era um momento ali, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. É por isso que a Bíblia diz que Abraão foi justificado pelas suas obras. Sabemos, aleluia, que somos falhos, não somos perfeitos, sabemos que somos pecadores, com certeza. Na caminhada houve alguns delícias de Abraão, mas a fé determinante que ele tinha era: eu creio que Deus irá fazer um milagre. Eu creio que Deus irá responder. Aleluia, louvado seja Deus. E estendeu Abraão a sua mão, como eu falei no versículo 10. Aleluia, louvado seja Deus. As Escrituras nos diz que Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Isto é a fé que Abraão manifestou em si, sinceramente obediente a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O lado oculto da verdadeira fé salvadora inevitavelmente, aleluia, se manifestará numa vida de obediência à palavra de Deus. Obediente e crendo que Deus iria agir, aleluia, na última hora. Amado Jesus. Versículo 11. Quando ele estendeu a mão, o brando do Senhor dos céus bradou. Riva suribecanta ramanai, lavaço no mecanta, riva su, Deus está estendendo mão, a sua mão nesta noite a abençoar o povo obediente da palavra de Deus. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor me bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui.
Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único, aleluia, filho, aleluia, louvado seja Deus. E não me negaste o teu filho, o teu único. Então, aleluia, louvado seja Deus, obediência ao Deus, aleluia, todo-poderoso. Quando Abraão, a Bíblia nos diz que quando Abraão iniciou a execução do sacrifício, Deus viu que ele no seu coração, aleluia, aleluia, estava, aleluia, confiando na sua palavra. O Senhor sabia que Abraão era homem temente a ele, e cujo empenho principal era fazer a sua vontade. Amado Jesus. Não faça nada contra o menino. Aleluia, louvado seja Deus. Já estou finalizando. É tão gostoso, é tão maravilhoso quando nós vemos Deus agir em nossas vidas. Eu sei que muitas das vezes, aleluia, a gente olha e diz: está tão difícil, mas Deus está trabalhando. Muitas das vezes dizemos: será que eu vou chegar lá? Mas Deus está trabalhando. Muitas das vezes dizemos: eu não vejo acontecer nada, mas Deus está trabalhando, porque no tempo e na hora certa Ele vai agir ao teu favor. Sei que o Jordão é grande, Sei que muitas das vezes alguém joga pedra, Sei que muitas das vezes alguém diz: sai da igreja. Mas você diz: eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que meu Redentor vive, como falou o servo Jó. O Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso. Versículo 13. E então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde até o dia de hoje no monte do Senhor, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus proverá. Que nesta noite você coloque uma mensagem em sua mente, em seu coração, e diga: Deus proverá na minha vida, Deus proverá na família, Deus proverá na família do meu esposo, da minha esposa, na minha parentela, porque eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh. Deus é contigo por onde quer que andares. Essa bênção não só é para Abraão, mas a bênção é para quem crê na palavra. Você crê? Você crê que Deus está aqui? Glorifique e diga: Senhor, eu quero ser mais crente, eu quero estar mais na tua casa. Eu quero ver os milagres acontecer. Eu quero contemplar a tua formosura. Aleluia. Eu vi na vida de Abraão que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vi na vida de Abraão que Deus proverá na hora certa. Meus amados irmãos, quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus, continuar orando por mim, pela minha esposa, aleluia, pelo nosso presbítero José Maria e por a direção da igreja, né? Que Deus continue abençoando o pastor Cícero
e a Santa Ceia em São José do Egito, poderosamente. E a igreja continua dizendo: Deus proverá. Amado Jesus, Deus é fiel. Meus amados, graças a Deus, né, por tudo que Deus tem concedido, pela irmã Alex, para a contribuição, que se não puder, Deus me abençoe. E nós vamos louvar a Deus com hino. Em nome de Jesus, nós iremos orar, vou concluir a questão de pregado, para que Deus possa estar abençoando e ajudando, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, Pai do céu, sou teu servo, tua obra. Deus, aqui estou te pregado, Pai, mas pode crer que ajude teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 499. Iremos louvar a Deus com alegria. 469. Jesus está voltando. Jesus convida a todos, né, para vir ao encontro de Jesus Cristo. Por isso que ele deixou escrito lá em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus que alivia o homem do pecado, da tristeza deste mundo, dando esperança e uma nova vida, né, uma vida com Jesus Cristo. Mas vamos louvar a Deus com alegria. O som da trombeta vai tocar e Deus vai arrebatar a sua igreja. 469. Quando a angélica trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio nas promessas e que Deus o vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Que coisa boa vai ser aqueles que ouvir a voz do Senhor Jesus chamando, né? Mas que Deus possa continuar abençoando, né, a toda esta vila, os seus habitantes, né, que Deus continue abençoando, né, a cada um dos irmãos, da nossa irmã Alex, esposa, todos que estão, que Deus continue abençoando poderosamente nesta noite, né? E eu creio que já foi dentro da sua palavra, para a glória do Senhor. Jesus sempre continua chamando, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus veio com esse propósito de chamar o ser humano ao arrependimento, né? E só Jesus Cristo, ele é o único que pode salvar.
e só Ele pode libertar o homem, né? Conforme está escrito lá em João, capítulo 8, e o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre da condenação, né? Jesus Cristo é aquele que tem poder de libertar o homem do pecado. Jesus é aquele que determina, que para o homem a vez está caminhando de uma forma que está em risco de perder a salvação, de entrar pelo caminho sem Cristo. Mas quando o homem ouve a palavra, crê na palavra e aceita Cristo, Jesus para ali a condenação e entra com a libertação. Nós vemos isso no capítulo 8 de Romanos e o versículo 1, quando o próprio ele nos diz a sua palavra: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas agora segundo o Espírito de Deus, né, irmãos? Então agora Jesus te para ali e dá vida àqueles que se aproximam do Senhor. Mas que Deus em Cristo abençoe, em nome do Senhor Jesus, nesta noite a cada um. Nós vamos somente que de pé iremos orar, agradecendo a Deus, incluindo mais uma vez toda a obra do Senhor Jesus, e também aqueles que estão doentes, que estão enfermos, os que estão em casa, que estão nos hospitais, que as mãos de Deus esteja para salvar, curar, libertar e fazer milagre, aquilo que o homem não pode fazer. Jesus pode entrar em ação e fazer para que seu nome seja glorificado. Então iremos orar nesta noite em nome do Senhor Jesus, pedindo a Deus a sua graça e a misericórdia. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, queremos neste momento glorioso e eterno te agradecer, Senhor, meu Deus, por a palavra, pelos louvores, por tudo que o Senhor tem concedido nesta noite, apresentando, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, que estão em casa, que estão no hospital, e todo o ministério da casa do Senhor Jesus Cristo, Pai. Estende as tuas mãos, Senhor, abrindo a porta da palavra, nos dando sabedoria e entendimento, Senhor, para que assim a tua obra seja feita para a tua glória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor para toda a igreja, em nome de Jesus.